Ei, agora uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se o Molusco mesmo, ele foi embora mesmo agora, né? Que a gente sabe que se Deus quiser, no final do ano vai conseguir, o Brasil vai se libertar, né? Agora, se é ela mesma, gente, a rainha dos memes, a Canja, assumir o lugar dele, né? Porque eu tenho certeza, gente, do jeito que o Brasil tá, vocês acham que eu duvido? Duvido não. Aí, quem será que ela convocaria? Quem será que ela levaria pra fazer par com ela lá? Margarete Menezes, a irmã da Marielle, Fafá de Belém, porque são tudo sanguessuga, que a gente sabe, né? São tudo pessoas fracassadas na vida que arrumaram um jeito, quando chega no final da vida, vão se encostar no governo, né? Será quem vai... Vão virar o quê? Em que cargo que ganharão? Ministro de quê? Me diz aí. Tô na